Bom dia pessoal, bom dia todo mundo, bom dia gente, Fátima, Ivonete, Silvia, Maria de Fátima, Isabel, Josiane, Isabel Bruquineira, Heloísa, ixi, até um monte, Magali, Silvinha, Conceição, Márcia, Célia, bom dia todo mundo, boa tarde pessoal aí da Europa, Irene, Lícia, Senira, Beralda, ai chega gente, Laís, chega, lotou, muito bom, Renatinha, bom dia, Fátima, boa tarde, Marinês, e aí gente, como vocês estão? Semana de portal, semana, a energia já começou, né? Porque convenhamos, não é um dia, portal é um momento. Vamos lá, um momento. Esse momento não começa a 0 hora de um dia, isso é calendário gregoriano, né, gente? Vamos usar a nossa cachola, que ela serve para muita coisa, né? Inara, bom dia. E aí, nós precisamos estar presentes, porque esse momento tá assim, tipo, a poder de criação, literalmente, o poder de criação tá enorme. Tá vezes 3. 888. Então, é um processo onde, se eu não tô presente, eu vou criar. Eu vou criar limitação, eu vou criar dor, eu vou criar energias que me prendem, sabe? Quando você assiste a algum filme, eu nunca... tem, até que já vi, mas não botei o pé. Brejo, né, daquelas brejo mesmo, de você e não conseguir sair, porque você se afunda ali, né? No areia movediça, brejo, muito molhado, cheio de galhos. Nós fazemos isso. Quando nós criamos, através de uma inconsciência, nós criamos essas colas. Por isso que muitas pessoas tentam e não saem. Não saem de uma energia que elas ficam ali, ó, pli, sabe? Literalmente, o que nós chamamos de faixas de Möbius, né? Então, ela fica ali, ó, ela cria mais e cria mais e cria mais, cachorro correndo atrás do rabo, não sai do lugar, Então, é importante que nós tenhamos essa consciência de que a energia do portal não é quinta-feira, pessoal, vamos lá, não é só quinta-feira, é um processo. Tem que ter, quinta, chegou o portal, vou hoje meditar, hoje eu vou... Caraca, é a sua vida. Cada coisa que você pensa, em todos os dias você cria. Então, a gente precisa ter uma consciência dessa. E a energia do portal já está chegando, já está aqui. Porque o portal é um alinhamento. Então, os planetas não fazem... Não é assim, dá um tempo. Então, eles estão ali, Sirius já começou a aparecer no céu na manhã, a ascensão já aconteceu, dia 26, ele já está nessa frequência, as energias já estão chegando, então a gente tem que estar consciente disso. Então, eu escolhi nessa semana fazer três lives especiais para o portal. Pra gente entender um pouco mais, sabe? Eu tô falando do portal há um tempão, eu ofereci um trabalho, eu tô fazendo isso. Eu não imaginei que ia dar tantas pessoas, deram 140 pessoas no grupo do WhatsApp que estão recebendo atendimentos desde o dia 1º e vai terminar dia 7. Estão vivendo esse processo. Talvez nem estejam percebendo, porque muitas não ficam presentes. Não ficam presentes em perceber subjetivamente o que mudou. O que mudou?
às vezes um processo acontece e que você fala, e aí você vem, fica irado na hora e você fala assim, uau, meu Deus, eu ainda tenho raiva dentro de mim. Uau, vou olhar para isso. Sabe, é instantâneo. Isso é consciência. Isso é consciência. Então, todo o processo que nós estamos vivendo lá é um processo disso, né? De trazer consciência, de liberar um monte de coisa. E ontem foi muito interessante, porque eu vou trazer uma frequência nova na quinta-feira. Todo esse processo é guiado por Sanat Kumara, né? Ontem eu recebi uma mensagem assim, é essa energia de Shankar? Eu falei, quem é Shankar, gente? Começa aí. Cara, se eu não tenho conexão, eu não fico ligada em querer saber quem tem, quem não tem, que é, como não é. Eu sigo o meu coração. A energia que chegou, que a cura siriana veio através de Sanat Kumara, das escolas dos Kumaras. Então, é uma coisa um pouco maior, eu vou falar nisso quinta-feira. É um processo lindo, que não tem nada a ver, entre aspas, com a energia dos leões e de Sírios, mas tem a ver com a escola que existe em Sírios, que todos os seres que trabalham e viveram e vivem esse processo de iluminação para levar isso, levar consciência a outros orbes, passam. São escolas, Pleiades, Orion e Sírios. Então, cada uma delas tem um processo. Eu vou falar nisso na quinta-feira, então, se você tem curiosidade, se você quer receber essa energia, se você quer saber mais sobre ela, você vem quinta-feira, tá? O pessoal já fica, né? Vai ter curso, não vai ter curso, não sei realmente, porque é um processo que é dentro de um outro. Então, e eu sei que quem fizer esse caminho, quem fizer o caminho dos Kumaras, é só o pessoal que fez alguma ordem, né? O pessoal, tem um monte de gente me perguntando, mas eu falei, gente, sinto muito, mas essa o que eu recebi de Sanat Kumara. Por quê? Porque precisa já ter sido iniciado em algumas coisas. E a gente sabe que os cursos da ordem são para mudar, né? Então, vem aí esse caminho para... É muito interessante, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de hoje para depois voltar nisso. Os passos, né, os 7 caminhos da ascensão, muitas pessoas não têm consciência do que é a ascensão. Não tem consciência. Não tem. Acho que a ascensão é piririm pim pim, sumiu daqui. Na realidade, foi quando o planeta estava numa frequência muito, muito, muito baixa. Muito baixa. Então, os seres chegavam, faziam todo o seu processo e realmente sumiam, porque eles mudavam a frequência do corpo e eles não eram mais vistos. Então, você já andou na rua e ninguém te viu e te bateu? Fica ligado. Porque às vezes alguém tromba em você porque ele não te enxerga. Isso é mudar de frequência. Isso não é porque você está ascensionado, é sim porque você já está numa frequência mais alta. Porque tem pessoas que estão muito densas aqui, muito densas. Pessoas que falam, outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, nossa, eu sou transparente para bandido. E é mesmo, né? E é mesmo, você tá numa outra frequência e eles estão numa dessas, você tá aqui. Não que você seja melhor, tá diferente. Ninguém vê mesmo. Ninguém vê mesmo. É muito interessante. Então é muito interessante quando nós temos essa consciência de que nível de consciência faz você vibrar diferente. A gente já falou bastante sobre isso. Então, quando eu estou vibrando amor, quando eu estou vibrando vontade divina, quando eu estou vibrando equilíbrio, quando eu estou vibrando em paz, eu estou vibrando numa frequência diferente, entre aspas, diferente de
talvez pessoas que estejam à minha volta, ok? Se você acha, começa aí, se você acha que o fulano não é, esse pessoa não despertou, desculpa, mas você não tá vibrando numa frequência alta. Porque a primeira coisa que acontece é você aceitar todo mundo do jeito que é. Se chama amor incondicional. Então, a ascensão, ela tem vários caminhos. Muitos seres ascensionaram de várias formas. Então, Jesus, por exemplo, ele ascensionou, ele fez um processo de ascensão, tem vários níveis de ascensão, ascensão planetária, ascensão cósmica e outros níveis, não vamos entrar nisso, mas ele ascensionou num processo de compassividade. Ele deu a vida dele, ele viveu um processo aqui, sem julgamento, ele não julgava quem era judeu, quem não era judeu, ele não julgava nada. Então, ele viveu a ascensão do sexto raio, ele estava aqui, por isso que era a era de peixes, porque ele estava aqui em total compassividade. Dá a vida em compassividade. Buda fez a ascensão no caminho do meio, usando o raio branco, que eu falo, Lúcia, eu acabei de receber umas mensagens aqui, porque quando eu sento aqui mais cedo e fico recebendo, entro na sintonia, acaba chegando algumas coisas, e tem algo, né, de consciência nisso, né? Qual que você acha mais difícil? Tiro no pé, gente. Qual você acha mais difícil? Pode ter certeza que é o teu. Ai. E é muito interessante, porque para mim o mais difícil não, o mais complicado realmente é o raio branco. Raio branco é o caminho do meio, nessa realidade que eu escolhi estar, para mim, é um caminho mais trabalhoso que tem, né? Não entendi nada, Patrícia. Pode ser o caso de falta de vontade de sair, é a sensação meio aérea, desconectada. Não, isso para mim não é elevação de consciência. Desculpa, isso não é elevação de consciência. Isso é você brigando com a sua consciência, não estar aterrada, não estar literalmente equilibrado. Gente, a pessoa que começa a não querer fazer, não querer viver com o outro, não querer sair de casa, não quero isso, não quero, não tenho ânimo para nada, isso não é ascensão. Desculpa, mas isso é literalmente falta de equilíbrio. Porque quando você está equilibrado, você tem alegria. Você olha o céu, uau! Pode não escolher não sair de casa por algum motivo, você quer fazer alguma coisa, mas não por... desconectada. Olha as palavras que você escreveu, você já sabe o que é, querida. Você está desconectada. Então, está desconectada do fluxo que naturalmente passa dentro de nós. Nós vivemos o equilíbrio é estar recebendo do Pai, passando dentro de nós, indo para a mãe. E vai e volta, ninguém sente cansaço. Dores são energias paradas, energias que eu freio, tontura, energias que eu não deixo sair. Isso é meu apego. E as energias não fluem dentro de mim. Então, voltamos lá, respondida. Desculpa, porque às vezes não é o que a pessoa quer ouvir, né? É verdade. Não, desculpa, mas eu tô dentro de uma sintonia, eu tô com alguém que eu pedi hoje para realmente me orientar nesse processo e não tem, para mim, não tem essa coisa de pôr panos quentes só para manter a pessoa aqui, literalmente. Então, o processo o caminho, os caminhos que me levam a ascensionar, então, o que vão voltar? A ascensão. A palavra ascensão, pega aí. A palavra ascensão, o que quer dizer? Ascende.
acende. Acende no sentido de luz, acende no sentido de subir. Então, sobe a sua luz e você literalmente pode flutuar. Mas isso não quer dizer que você está flutuando, né, bem? Vamos lá. Isso é literal. Acender, elevar a sua frequência e fazer seu corpo vibrar numa frequência ainda mais alta. Isso quer dizer que as pessoas talvez não te enxerguem, porque se você está voando aqui, as pessoas que estão andando aqui não vão te enxergar. Então, não é subir aos céus, é sair voando e ir para o céu. Gente, vamos cair na real que muitas interpretações só fazem com que você fique rodando no rabo. Sabe, você tira conclusão, e tira conclusão, e tira... isso é isso, ponto. Isso é isso, ponto. Eu falo assim, que eu tirei conclusão. Quando chegou a cura siriana, eu literalmente achei que fosse um curso. Pum. E aí, nossa, chegou, e até achei estranho, porque eu vou dar um curso agora disso? Tá. Aí eles vieram, explicaram o que era energia. Eu falei que eles começaram a pizza pela beirada. Só que depois, claro, não foi eles, né? Eu não tinha olhado tudo, eu só tinha olhado aquilo, né? E aí, quando chega a consciência maior, eu falo, caraca, agora entendi. Então, agora, para mim, ficou muito mais fácil de falar e de interpretar isso, né? É uma cura? É uma cura. É uma energia? Sim, é uma energia que se usa para algo específico, né? Então, na quinta-feira eu vou falar disso. Então, quando você fala de ascensão, nós estamos falando de viver completamente, Coloca esse completo com, entre aspas, e em caixa alta. Caixa alta quer dizer tudo maiúsculo, tá? Completamente. Cada raio cósmico, cada qualidade. Se você entender isso, você vai falar assim, caraca, a gente tá longe. Eu não posso pegar os 7 e viver aquilo tudo. Muitos eu já vivi em outras vidas, tenho que lembrar. Então, por isso que alguns cursos fazem com que você se lembre que você já vive aquilo. Acione dentro de você isso. Por quê? Porque muitos de nós viemos de lugares, né? Viemos de origens e que aqui nós ficamos dentro de uma massa. Literalmente aqui a gente foi achatado. Então, quando retira, você começa a perceber e trazer isso para fora. Para muitos pode ser mais fácil do que para outros. Os caminhos de ascensão, então, nós vamos ser. Vontade divina. Eu falo assim, é óbvio que não é a ordem de azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta. Não é essa ordem. Esqueça. Esqueça essa ordem. Se você quiser fazer essa ordem, você não sai do lugar. Esqueça essa ordem. Existe uma coisa, eles hoje estavam falando sobre isso. Quais as chamas que estão em vosso coração? Então, ele chegou e fez essa pergunta para mim. Quais são as chamas que já estão em vosso coração? Então, ele chama de chama trina pessoal. Então, quais as chamas que você já desenvolveu? É muito interessante. É um processo a ser olhado, é um processo a ser esmiuçado, sem ego, cara, ou eu já sou. Pô, a hora que você falar eu já sou, pode ter certeza que não é. Porque é algo que é inerente do ser. É inerente, sabe? É natural. Então, é muito interessante e, às vezes, por exemplo, transmitir, passar, ter essa energia de sabedoria. Pode ser que a chama dourada já esteja
ali borbulhando dentro de você. Você já é a energia. E assim com outras, né? Então, a energia da transmutação, a energia da liberdade, você já é. Você já é. Você já desenvolveu isso em N vidas. E não tô falando desse orbe, como ele diz. Sanat Kumara ele chama a Terra de orbe. Não estou falando desse orbe. Estou falando da Terra, gente. Estou falando da Terra. Estou falando de nossa essência. Nossa essência. Então, nós estamos aqui nesse momento e precisamos olhar para isso. O que nesse momento, porque às vezes numa vida você consegue mais de um, principalmente por esse processo que está acontecendo no planeta, mas nesse momento, qual é a chama que você, como essência, escolheu a ser? A ser. Então, é o seu caminho nesse momento da ascensão, né? E a ascensão, como eu falei, não é sumir daqui. Não é. É mudar a sua frequência, é elevar-se mais, O planeta já está numa frequência mais alta, então nós que estamos atrasados, nós que precisamos correr atrás dessa energia e mudar a nossa frequência, ok? Então, é muito importante isso, de nós termos essa consciência. Vamos entender, na lógica, que a ascensão são graus de volume de energia, de consciência e luz dentro de você. Tem muita gente que tem um coeficiente de luz lindo e tem muita gente que não tem esse coeficiente de luz e tá buscando. Então, o processo é esse. Quando nós falamos dos 7 caminhos de ascensão, nós estamos falando dos raios cósmicos? Estamos. Mas nós estamos falando das qualidades divinas que eles portam. Então, imagina um caminho, vou lá falar de Buda, né? Siddhartha, ele trilhou o caminho do meio. Então, na vida dele como Siddhartha, ele teve outras, mas na vida dele como Siddhartha, quando ele veio com esse propósito, ele trilhou, ele estava como príncipe, né? E ele vivia ali sem enxergar absolutamente nada de pobreza, do extremo. E aí, quando um dia ele faz essa visão, ele tem essa visão do outro lado do muro do palácio, que era praticamente uma cidade, e vê pobreza, e ele fala, não, eu quero ir lá ver qual é. E ele pula, literalmente, ele vai embora, e ele vai viver toda essa miséria, literalmente a miséria humana, aqueles que estão completamente separados da abundância, do criar, não tem a capacidade de entender, porque de criar tem, todo mundo tem capacidade de criar, mas naquele momento estavam completamente velados que poderiam mudar. E aí ele sai daqui e vai para cá. E aí quando ele vive isso, e chega assim, aí entra numa energia de, ok, vou seguir aqui, e ele dormiu com cadáveres. Nossa, a história é muito interessante. E quando ele fala ainda, é interessantíssimo, né? De entender isso. O quanto que ele precisou estar ali. Como foi o crescimento todo desde criança até a fase adulta dele, já adulto mesmo, já estava inclusive casado. Ele já tinha acho que 18, 19 anos, que na Índia casa-se muito cedo, principalmente nessa época, para dar o herdeiro, né, de todo o reinado ali. E aí ele vai viver esse processo. Então ele vai e ele vive o máximo daqui. E eu já contei essa história, quando ele tá debaixo da Bodhi, ele fica debaixo da Bodhi, e ele é assediado por uma energia que podemos aqui no Ocidente chamar de demônio, lá eles não chamam, mas ele é assediado por isso, né? Mas antes de ele sentar-se na Bodhi, ele estava andando com alguns
santos, né? Porque eles eram considerados assim. Eles não tomavam banho, eles não cortavam as unhas, eles não cortavam o cabelo, eles não se alimentavam, faziam um jejum extremo. Então, todo mundo achava que eles eram santos. Mas não tinha uma essência de amorosidade. Não tinha muito, alguns não tinham. Mas se tinham uma energia de ego, muitos tinham. E um dia ele estava sentado ali perto de um rio e uma mulher chega e dá um caldo para ele quente. Ele estava em meditação e ela pôs a sopa e ele ingeriu. E aí os que estavam juntos com ele acharam aquilo um absurdo, que tipo, ele foi para a tentação, né? E não só isso, quando ele abriu os olhos, ele viu o rio e ele sentiu vontade de banhar-se. Ele foi, banhou-se. E a partir dali, ele começou a ver que o equilíbrio vinha de ele também honrar o corpo dele. Olha só. E foi nesse momento, todos o abandonam, né? Porque ele perdeu a santidade. E foi quando ele senta debaixo da bodhi e fica ali. São 49 dias que ele fica. E ali ele recebe, então, a iluminação. Que é o quê? Enxergar, né? A luz traz isso, enxergar. Foi ali que ele fez a ascensão através do equilíbrio. Ele tem todos os ensinamentos dele, partem desse raio, o raio branco, o raio do equilíbrio. Então, não adianta polaridades. O caminho do meio é o caminho do total equilíbrio. Eu não julgo esse lado, eu não julgo esse lado. Eu sigo a minha verdade nesse caminho do meio. Então, assim, Buda foi o primeiro humano da nossa terra que ascensionou e mostrando-nos o caminho do meio. E essa energia, então, quando Jesus vem, muitos milhares de anos depois, vai mostrar um outro caminho, o caminho da compassividade. Então, outros seres também já ascensionaram com caminhos, hoje, talvez vocês não conheçam, né? Mas tem essa energia, e aí vai. As histórias não se prolongam, né? Não são contadas, porque não tem interesse, né? O que é contado é que as religiões pegam. Comece a ter essa consciência, né? Muitas histórias acontecem, mas para que divulgar? Para que divulgar? Porque se eu tiver muitas pessoas fazendo a mesma coisa, aquela igreja aquela religião, né? Vamos dizer assim, aquela religião que pegou aquele ser para ser o ponto principal, perde, né? Perde o holofote. Então, não é para ser divulgado dessa forma. Então, é muito interessante quando você olha dessa maneira. O caminho da ascensão, esses 7 caminhos da ascensão, é viver plenamente uma qualidade divina. Eu vou então começar. Não, você já começou. Desde o momento que você nasceu, nós estamos aqui para, primeiro, mudar isso dentro de nós, tá? Então, nós já escolhemos, nós só precisamos perceber isso. Qual é, e eu repito o que ele falou para mim, né? Qual é a dificuldade maior que você tem? Pode ter certeza que é essa energia que você veio trabalhar. Então, muitas vezes é o caminho da verdade, é o caminho do meio, o caminho do branco, o caminho, seja lá o que for. Perceber essa chamatrina pessoal. Então, todos nós temos a chamatrina, né? São os 3 raios cósmicos que nós temos que desenvolver. Mas nós temos já desenvolvidos alguns raios. Então, assim, é muito importante nós termos essa consciência. Essa semana eu tirei para falar de coisas que talvez eu não vá falar tão cedo, porque é muito profundo. Eu sei que é muito profundo, mas quem está querendo fazer a mudança e assentar realmente esse portal, precisa ter essa consciência. Porque não é sentar o bumbum e fazer alguma coisa. Eu vou fazer e vai. Não, você tem que viver aquilo. Viver.
Uma qualidade divina, você tem que ser ela. Ser. Ser o amor, então, raio rosa, ser o amor incondicional. Você consegue ser o amor incondicional sem olhar para quem, sem olhar o que, sem olhar quando, sem olhar. É isso. Então, o grande segredo aqui, eu falo para vocês, é pegar, não é a sua mente, eu vou escolher um raio e vou seguir ele. Você só vai dar com a cara na porta. Porque eu fiz isso há uns 20 e tantos anos atrás. Eu entendi assim, quando chegou a chama cétupla, quando começou esses processos para mim, eu fiz isso. Vou começar um raio. Cara, não dá, você não anda, Você só sofre, você começa a se torturar. Você precisa descobrir qual é a chamatrina pessoal sua. Qual é a chamatrina pessoal? Então, quando eu percebo a chamatrina, e eu lembro quando eu vi a minha chamatrina pessoal, eu entendi muita coisa. Eu falei, uau, interessante. Porque realmente, algumas eu fazia com notoriedade. E uma que estava menor, eu percebia que para mim era realmente complicado. E eu sei disso e até hoje eu trabalho isso. Então, o raio branco para mim é o raio que eu mais trabalho dentro da minha chamatrina pessoal. Os outros eu realmente percebo que é muito fácil, eles já estão. Então, em algumas outras vidas eu já devo ter desenvolvido isso. Então, é muito interessante quando você tem essa consciência de olhar, abrir, tá? Abrir, vai para dentro, busca a sua essência, perceba, vai atrás da sua verdade. Todos nós somos perfeitos, todos nós somos mestres. Assume isso, gente, por favor, assume isso. Assume. Sai da manada, né? Assume. Então, é muito importante nós olharmos para isso. Então, quando eu não consigo, então, esses caminhos de ascensão são importantes nós termos isso. Como que eu consigo saber? Cara, tem um passo. Ontem ele trouxe isso para mim. Tem um passo que é muito importante, e que é o silêncio absoluto. O silêncio absoluto. O silêncio absoluto é quando você entra num processo de silêncio, de silenciar sua mente, de silenciar as energias dos sentimentos dentro de você. Mas sentimento faz barulho? Ai, faz, viu? Faz. Vai ficar com raiva para ver se você não fica remoendo coisas dentro de você. Parece engrenada, sabe? Máquina que fica sem olhos. É exatamente isso. Sentimentos, nós ficamos remoendo. Mói de novo, mói de novo. Imagina alguém falando para você isso. Você faz uma coisa e ele fala assim, faz de novo. Você faz de novo, você fala, faz de novo. Faz de novo, você faz de novo. Você imagina como é a sua essência olhando você remoendo coisas? Cara, ele vai falar assim pra você, ô, meu filho aí de baixo, tu já viveu isso, meu, solta. Porque lá naquela vida, porque o meu pai quando eu era criança, porque naquela outra vida, solta. Sanat Kumara ontem, ele fala assim, vocês nessa orbe adoram, sentem prazer de ficar olhando o passado. Vocês sentem prazer. Você acha que em outras orbes tem isso? Não tem, não. Ele tem uma energia, gente, que
É muito, muito, muito doce, muito doce. Mas ele tem um humor também bem interessante. É muito interessante. E ele fala isso. Nós temos prazer de ficar olhando. Nós gostamos. Nós gostamos. Foi um programa que foi inserido. Só consegue ser e vivermos isso porque nós temos o livre-arbítrio completo. Então a gente cria mais. E nós temos prazer de ficar olhando para trás. Só que o passado já passou. Então, cada vez que eu vou lá para trás, eu tô gastando energia. Então, por exemplo, os registros da Caixa, você fala assim, tá, você fala isso, e aí, me fala, e os registros da Caixa? Eu falo que registro da Caixa é como um cinema. Se você se projetar, você tá ferrado. Você tá ferrado. O leitor, ele tem que estar na presença divina dele e olhar e perceber a energia que chega. Tenha consciência, obrigada, acabou. Acabou. Ela fez o que ela tinha que fazer. Ela acendeu em mim memórias de, uau, eu ainda tô guardando isso. E abrir mão, porque a gente pode. Se eu enxergo algo do passado, anotem isso. Se eu enxergo algo do passado, se eu tenho consciência de algo do passado, eu estou pronto para soltar. O que nós fazemos? Nós remoemos, e fica lá, não sai do lugar. Remoemos. Porque minha família, porque o meu pai, porque minha tia, porque minha avó. Vai tomar banho, é você aqui agora. É você. Todos esses seres já te trouxeram o que tinha que trazer. Agora é você. O prato na comida tá na tua frente. E você vai falar, minha avó não comia essa batata. Então você não come. A minha mãe não comia esse legume. Então você não come. E o meu pai não gostava desse feijão. Então você não come. Então fique com fome, porque é isso que você tá fazendo. Você tá vivendo a vida deles e não a sua. E aí entra o Sdrata, né? Que é quando Sanata Kumara fala assim, você não tá presente. Você não tá presente, vai comer? Seja você, para tudo, não pense em nada, é você e aquele alimento. E é mastigar, e estar completamente presente em cada sabor, cada mistura. É tão interessante isso, gente, é tão interessante. Uma vez, na Índia eu aprendi uma coisa, né? O estar presente é uma das coisas que menos nós fazemos. Você, mas eu tô presente aqui, eu estou sentada aqui, tá. Em nenhum momento o seu ouvido foi para um outro lugar. Em nenhum momento. Você está completamente 100%. 100%. Então, na Índia, uma vez eu ouvi assim, e serve para tudo, né? Uma pessoa perguntou, como eu deixo de fumar? E aí, a resposta foi, fumando. Como assim fumando? Fumando. Integralmente. Você olha o cigarro, escolhe naquele momento o cigarro. Pega o cigarro. Acende o cigarro, não faz mais absolutamente nada. Nada, você para tudo. Leva o cigarro à boca. Inspira. Pega tudo que aquele cigarro tem para você. Solta o ar. E fique presente completamente. Se você fuma um maço de uma carteira, eles falam, você vai fumar 2. E vai ter um momento que você vai olhar e falar, não, meu corpo não quer isso agora.
Estar em Sdrada é um dos processos mais difíceis, eu falo assim, mais complicado. Difícil nada existe, difícil por uma presença divina. Eu falo isso para mim mesma. Mas estar em Sdrada é simplesmente estar. E o silêncio absoluto é estar em Sdrada. É estar completamente ouvindo o circular do seu sangue, porque esse movimento não para. É estar completamente percebendo o ar entrando e o ar saindo. Sem levar a sua atenção para absolutamente outro lugar. Se você for escovar dente, é estar completamente você a escova. O sabor, a pasta. Por isso que a gente tem que escolher direito, né? Escolher a pasta, escolher a escova, escolher tudo. Vocês percebem que tá tudo relacionado com a sua escolha, que é o poder. Você percebe que esse é um dos caminhos mais difíceis? O raio azul? Porque a gente enfia os pés pela mão no poder. Nós não conseguimos estar presente. Você escolhe um negócio errado e fala, dane-se, já foi. Já foi. A consequência dele está em você. Nunca vai. A consequência é estar aqui. Então, se eu planto uma batata, não quero de jeito não, nem não queira colher uma abobrinha. Nunca vai colher, nunca. Com N maiúsculo. Não vai colher, porque é a batata que foi plantada. Então, se eu tô presente, completamente presente, eu vou olhar para isso. O caminho da ascensão, gente, é um caminho de evolução nisso. Eu preciso estar, e quando eu falo presente, é holisticamente presente. É presente no todo, presente nos seus pensamentos, no que você está sentindo dentro de você, no que você está escolhendo falar, o que você está escolhendo escrever, o que você está escolhendo comer, como você está escolhendo comer, que horas, tudo. Então, assim, quando as pessoas batem no peito, eu já sou, olha, porque realmente é mais complicado, né? Eu entrei esse ano, assim, com uma determinação grande, né, de fazer coisas e de ter disciplina, né? De ter disciplina para isso. Então, assim, de ler mais, de não me distrair tanto. E é interessante, por exemplo, eu tô aqui e eu coloco uma música para tocar lá na sala e um mantra para elevar a vibração da casa como um todo. Então, quando eu chego lá e eu ouço a música, é interessante isso para mim, meu caminho. Eu ouço a música, eu me lembro quem eu sou. Porque são mantras, né? Agora tá tocando Om Mani Padme Hum. Então, e mantras que eu conheço, porque frequência 96, não sei das quantas, e eu vou para minha presença divina, é verdade? Porque às vezes não é. Não é. Às vezes uma música que tá ali disponível, talvez não seja uma música para você colocar naquele momento. Tem que estar presente. Então, hoje eu já tinha vindo aqui, já tinha sentado, já tinha começado, e aí eu percebi, eu falei, não, vamos lá. E aí fui, pus. Então é muito interessante porque algumas músicas me trazem para o centro. Uma delas é essa, outra é um mantra hebraico. Então, assim, elas me trazem, ops. Então, é um gatilho para mim de voltar ao centro. Né? Om Mani Padme Hum é um mantra de Sanat Kumara também, mas de Kuan Yin, muito mais conhecido para ser o mantra de Kuan Yin. E ele me traz, então eu saio daqui, em vez de entrar no automático,
Olha só, eu faço isso como gatilho. Então, eu saio daqui, vou entrar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu saio daqui, a música me toma. Opa, me centro. Então, são gatilhos que eu uso, Lúcia, uso para estar. Para estar, tá? Então, naturalmente, você vai buscando, sem distração de sair. Isso quer dizer que, sua vida não tem alegria? Não, pelo contrário, tem muita. Tem muita. Porque quanto mais presente você tá, mais você vê beleza em tudo, em todos, você dá risada de algumas coisas, é interessante, né? Por quê? Porque você olha e não entra em julgamento. Então, quando às vezes alguém manda uma mensagem, seja lá quem for, e aí eu olho, tá, deixa eu ver como eu vou responder isso. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência. O caminho da ascensão é literalmente um caminho, e um longo caminho. E um longo caminho. Agora, esse tempo de longo, ele pode ser diferente para cada um. Nós temos uma consciência, ou melhor, nós temos uma definição que viver uma qualidade divina é você ser diferente, usar roupas sóbrias, não dançar, não comer isso, não comer isso, não comer isso, não comer isso. Isso talvez não seja verdade para todo mundo. Percebe? Então, quando você está desenvolvendo uma qualidade, você é o pilar daquela qualidade para as pessoas que estão à sua volta. Então, quando a gente descobre a nossa chamatrina pessoal, através de meditação, gente. Não adianta você falar, vou lá, o fulano vai pegar, porque ninguém vai pegar isso para você, não. Nem eu mesmo. Não vai ter ninguém, nenhum bidu lendo a sua chamatrina, porque isso é muito velado, tá? Isso é muito velado. Mas o ser disse para você em meditação, dentro do seu templo interno, ok. Na sua presença, perfeito. O ser disse na boca de alguém, menos. Isso é velado, gente. Você precisa ter essa consciência. Não é do outro que vem. Não vai ser do outro. Vai ser da sua consciência. E quando você percebe que o caminho o seu desenvolvimento é esse, comece a observar a sua vida como um todo. Uau! Aquilo vai... Para mim, quando eu percebi, e não é uma coisa, é velado, mas não é oculto, eu não posso dizer, não tem nada a ver. Uma coisa é ser velado, outra coisa é ser segredo, percebe? Velado é alguma coisa que está encoberto, que não vai ser o outro que vai perceber, é você. Não é a influência externa. Então, quando você percebe, você sai do seu palco e vai olhar a sua vida, a vida inteira você viveu situações para aquele caminho se desenvolver. Eu olho a minha, que é o raio branco, eu saio do palco, eu olho desde criança, gente. Desde criança. Equilíbrio para mim foi algo tênue, né? Tipo, meu pai me chamava de leoa, porque era assim, sabe? Era interessante. Então, assim, hoje eu olho para mim e percebo, e às vezes isso acontece, e eu, ainda tem coisa aqui, né? Ok, se eu vi, eu posso dissolver, eu posso estar nesse equilíbrio. Então, é um pouquinho diferente, eu sei que esse tema para muitos talvez não seja interessante, para muitos. Porque ter consciência é ter responsabilidade. Outro dia uma pessoa perguntou sobre o curso do Caminho do Mago, através da Magia dos Dragões, né? Vai ter aí um grupo no dia 9/9.
Então ela veio fazer as perguntas, vai ter rituais? Não. Mas não tem? Não. Mas como faz magia? Por isso é uma nova magia, né? Você é o mago. E o mago que o fogo, o ar, terra e água já estão em você. E que a sua vontade, que é o quinto elemento, né? A quinta essência, a sua vontade cria qualquer coisa. Você já entendeu isso? Se você tiver essa consciência? O raio violeta, alta magia. As pessoas separam a magia da criação, separam a magia do caminho da ascensão. Caraca! É uma das chamas da minha chama trina, a chama violeta. E quando eu percebi isso, eu falei, uau, que lindo, né? Porque eu sempre trabalhei, pra mim, trabalhar com a chama violeta era a coisa que, sim, fácil. Não só para transmutação, limpeza, não, mas dissolver e trabalhar com a magia. E aí eu entendi, eu falei, uau, quantas vidas eu já me dediquei a isso, categoricamente, com estudos, para desenvolver isso e hoje desfrutar disso como apoio para o meu equilíbrio. E o que os dragões me trazem? Trabalhar com magia tem que ter equilíbrio, presença divina e amor incondicional. Os dragões são seres. E o dragão. O dragão são seres super categóricos. A pessoa pode ver 1000 dragões, mas trabalhar com eles é buraco mais embaixo. Tem que estar aí no equilíbrio. Não vão mais trabalhar. Por quê? Porque a energia da vontade divina hoje é assim. Essa é a vontade divina. E os dragões trabalham pela vontade divina. Então, você trabalha pela vontade divina? Eu falo que o raio azul, hoje, na nossa realidade, não é um caminho muito fácil. Porque nós gostamos de olhar a polaridade diferente. Nós gostamos de desenvolver o livre-arbítrio para esse lado, para estar no passado, para olhar, para falar, para ter assunto, para usar o poder, nós usamos muito isso. Então, é muito importante entender que o caminho da ascensão não é algo que eu vou trabalhar em mim para o outro. Entenda isso. O caminho do raio rosa, por exemplo, aquelas pessoas, Madre Teresa de Calcutá, vamos lá. Vai ver a história verdadeira dela. Verdadeira, não contada por um monte de... A verdadeira. Ela era dura pra caramba. Porque ela percebia onde tinha manipulação. E ela era condescendente pra caramba, porque ela sabia onde tinha dor verdadeira, não manipulação. É tão importante isso, é tão importante quando você olha a verdade. A verdade. As pessoas falam, o outro acredita, amém, Jesus, amém, Jesus. Vamos lá, amém, amém, amém. E vou seguindo, e não paro para mergulhar e para perceber. Então, é muito interessante qual é a figura pública que foi dissipada, né? Que foi divulgada. Foi divulgada para quê? Para que aquele lugar, né? Para aqueles lugares tivessem uma boa visão do outro. Então, uma igreja precisava mostrar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Preciso.
Então, por exemplo, ela representava a igreja, né, católica. Ela representava a igreja católica. Então, a igreja católica tinha que mostrar uma história dela, gente. Ela tinha que mostrar uma história dela. Agora, alguém conhece a história de Gandhi? Você já foi olhar? Mas o que me importa? O cara é iluminadíssimo. Ele é iluminado. E as pessoas não sabem a história dele. Por quê? Porque não tinha religião envolvida. Percebe? Tem histórias. Antigamente tinha, hoje acho que voltou, sei lá. Eu tinha histórias com E, né? Hoje caiu meio de uso, tanto faz H com E, mas na minha época de infância, na escola, se você escrevesse história com E, era uma mentira. E história com H era uma verdade. Eu falo que tem um monte de história com E por aí. Percebe? Tem. Ah, tem, gente. E você ouve quem quer, o que você quer, né? Então, é importante nós termos essa consciência. Uma pessoa me está perguntando, existe o raio prata? O caminho, os 7 caminhos de ascensão, você entende que o branco, quando ensolarizado, quando você bate um raio de sol em cima do branco, ele se torna prateado? Prateado. Percebe? Então, os 7 caminhos de ascensão, muitas pessoas conseguem perceber mistura entre eles. Se você pegar o dourado com o rosa e dar uma misturada, ele fica um pêssego e aí vai. Então, são características dos 7 raios principais. Características. Então, eu posso começar a desenvolver algo nesse entremeio, ou tem esses dois, muitos deles são a chamatrina desenvolvida. Então, a minha chamatrina, muitas pessoas que receberam isso, não entenderam, ou melhor, não é que eu tô entendendo, mas essa consciência veio para mim há muito tempo, gente. A chamatrina pessoal, se você misturar os 2 raios, sai um terceiro. Se você misturar, por exemplo, como eu falei, o rosa com o dourado, né, o amarelo, você vai ter um raio pêssego. E tem um raio pêssego. Então, você vai achando ali uma qualidade que junta um pouco de um pouco de outro, né? Então, quando essa pessoa, ela vai desenvolvendo isso. O raio prata, ele na realidade é um raio branco com uma iluminação solar muito grande. O raio prata, as características vão mudando conforme nós vamos evoluindo. Então, por exemplo, vou contar de um raio que eu trabalhei e vivenciei no decorrer desses anos toda a mudança dele. Então, o raio violeta. O raio violeta, quando ele chega no planeta lá, em 1900 e bolinha, 40 e pouco, que ele começa a chegar, né? Ele era de um roxo, sabe aquele roxo bispo, aquele roxo batata, né? Aquele roxo forte, fechado. E ele trabalha ali algo, né, de escavar, de transformar, de mudar mesmo. Conforme nós vamos evoluindo, ele vai clareando, tá? Ele vai se solaridificando. Então, uma das coisas que chega para o raio dourado, para o raio violeta, é um pouco de dourado e um pouco de prateado. A energia da mãe, a energia do pai, a energia da deusa, a energia. Então, ele fica um raio muito mais compassivo. Compassivo. É muito interessante. Ele traz essa energia junto com ele. Hoje, o raio dourado, o raio violeta, ele está muito mais claro e muito mais impregnado de dourado e prateado. Então, se você vai trabalhar e chama a energia, muitas vezes as pessoas veem um violeta muito mais claro do que o violeta que quando você lá atrás, né, uns 20 e tantos anos,
chamava, e ele vinha, mas ele vinha roxo, vai roxo, roxo, e que era uma força de rasgar, literalmente, rasgar. Então é muito importante a gente ter isso também, os tons. E aí sair da conclusão. Ah, o tal raio. Não, isso, né, é como você falar sobre as cores. Existe uma matiz de cor e as outras são formadas com as suas misturas e a luz. A ausência de luz não tem cor. Preto não é uma cor. Preto é a ausência de luz. Ok? Então, sombra é a ausência de luz. E uma sombra pode ser negra e pode ser muito tênue e cinza. Então, muitas pessoas acabam tendo essas energias de sombra meio acinzentadas, né? Eu falo que é muito mais difícil de limpar do que a escura, preta. Porque a preta você vê na cara, outras estão veladas ali, né? Então, são mais sutis, Então, é importante entender que o caminho da ascensão, né, são vários caminhos. Cada um vai ter o seu caminho. Então, o que nós... eu separei essa semana, né? Vocês percebem claramente que toda vez que eu trabalho, os assuntos vêm para trazer a consciência e, naturalmente, nós vamos estar trabalhando ali alguma coisa, uma ferramenta, né? Essa semana eu realmente trouxe e estou trazendo a consciência desse portal. Amanhã a gente vai falar sobre os grandes leões brancos. Então, assim, os sirianos são felinos, são caninos, são cetáceos, tem mais de uns sírios, né, gente? Tem sírios A, tem sírios B, vamos lá. Mas os grandes leões brancos, eles são sirianos, mas eles não estão presos em sírios. Preso que uma palavra que não devia ter falado. Mas assim, eles são seres que trabalham para a vontade divina. Eles são guardiões do tempo, ok? São guardiões. Então, eles trazem uma frequência, eles são grandes kumaras. Eles são seres que trazem, porque eles são representados por leões, porque tem essa força, né? A força. Então, eles vão trazer a energia chegou o seu tempo, né? Esse contato com a força da ascensão, esse contato com essa energia. Então, por isso que a gente chama de portal de leão. Senão a gente ia falar... Porque Sírius, ele representou um novo sol para o nosso planeta, sabe? Tem essa energia. Por isso que o portal vem dali. E uma das coisas que eu convido as pessoas a não ter conclusão que Sírius só tem felinos, ok? Então, assim, claro, os seres de nasceram em Sírios são felinos, cetáceos, caninos, ok. Mas lá tem escolas que os kumaras fazem. Então, são escolas ligadas à evolução do universo. Então, muitos seres passam por essas escolas. E eles trazem isso. Então, os kumaras são seres que passaram, se neutralizaram completamente de tudo que eles, entre aspas, de individualidade, como Sanat Kumara, não tem mais individualidade, estão completamente no todo, e aí eles vão levar essa energia para as orbes que eles são designados. E os leões brancos fazem isso, tá? Então, eles trazem essa frequência para nós. E aí, na quinta-feira, eu vou estar trazendo para vocês a cura siriana, que fala siriana por quê? Porque vem dessa escola de sírios, dessa escola dos kumaras em sírios, e ela é uma frequência de o que ainda te prende como cicatriz, tá?
Então, por exemplo, é muito interessante isso. Ontem ele estava falando sobre isso para mim, que tem machucados que a gente machuca. Por exemplo, eu tenho um queimado na minha mão, que eu queimei, e eu nem me lembro dele. Não, foi um queimado pesado, mas ele ficou um pouco mais claro, a pele, ponto, acabou. Não me lembro dele, não me lembro dele. Não lembro do fato. Só quando eu falo, eu tô lembrando agora, eu falo, não, eu me queimei com vela, blá, 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 blá. Agora, eu tenho um risco aqui, que foi, simplesmente, eu fui virar e tinha um parafusinho num guarda-roupa, num apartamento que eu morei, e que ele me arranhou. Gente, eu nem percebi na hora, fui, passei álcool ele. Ele tem um risco branco que cada vez que eu olho para ele, eu lembro do tal do guarda-roupa, do quarto, e que foi um quarto. Ali eu vivi muitos processos, muito processo, muito. E foi interessante, eu me marquei. E um risquinho de nada, cara, de nada, formou uma cicatriz. Cicatriz. Aqui na mão, que foi uma queimadura de 2º grau. Tem nada. Percebe? Aí que tá o ponto. Nós nos marcamos. Tem coisas que já aconteceu na tua vida e você nunca mais esquece. Em todos os níveis, físico, emocional, mental, espiritual. E você quer lembrar. Então você se marca. Você se marca. E você está literalmente com uma âncora nesse passado. Então, pessoal, quinta-feira a gente vai falar sobre isso. Vamos receber essa energia. E eu acho que para vocês vai ser... Ele fala que é um processo que nós precisamos nesse momento. Deixar tudo isso, deixar essas cicatrizes dissolverem. Para que a gente possa ascensionar. Mudar de luz, mudar de frequência, subir a nossa energia. Ok? Então agora eu vou trabalhar, que eu tenho o nosso grupo lá de 140 pessoas para atender o agora. Amanhã a gente está de volta. Gratidão, pessoal, gratidão. Eu realmente agradeço se você curtir, se você compartilhar. Eu acho que é um movimento de abundância que a gente faz. E amanhã a gente está aqui para falar dos grandes leões. No portal a gente vai estar aqui às 9 com a cura siriana. E aí, vamos ver o que vem por aí. Namaskar, pessoal. O vizinho me deu 2 minutos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.